Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver me vendo e ou me ouvindo. Meu nome é Marcos Vinícius, para aquele ou aquela que está acompanhando e vendo pela primeira vez essa videoaula, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Não deixem de deixar o seu joinha, se você gostou, ou se não gostou, deixe aí o seu dislike também. Deixe o seu comentário, é muito importante para mim, para o canal, saber a opinião de vocês sobre essas aulas, sobre esses vídeos, enfim. Esse, esse momento, esse canal, essas aulas são feitas para vocês, para debatermos ciência e espiritismo, né? Espiritismo e ciência de qualidade, sem mito, sem misticismo, sem fanatismo, como Kardec sempre idealizou, né? Afinal de contas, a doutrina espírita é um conhecimento raciocinado, né? Na linguagem do próprio codificador, é uma fé raciocinada, e como fé é conhecimento, podemos então claramente chegarmos à conclusão de que a doutrina espírita é conhecimento racional. Bom, eu estou gravando esse vídeo, eu sempre gosto de pontuar no tempo, né? Eu estou gravando esse vídeo numa linda manhã ensolarada de quinta-feira, 24 de junho de 2021, são 10 horas e 2 minutos. O mundo ainda em plena pandemia. Tome muito cuidado, você que está me ouvindo, a pandemia ainda está presente, lá fora ainda tem uma pandemia. Ontem mesmo foram registradas 2.312 mortes, ainda é um número muito alto. Muitas pessoas estão agindo como se a pandemia já tivesse ido embora, mas não, ela não foi. Então tome cuidado, fique em casa, evite sair. Se você precisar sair, use a máscara, não deixe de usar a máscara, higienize as mãos constantemente. E agora um apelo muito especial: vacinem-se, não deixem de vacinar-se. Infelizmente, muitas pessoas estão se negando a tomar a vacina, por não acreditarem na eficácia das mesmas, por temerem supostos efeitos colaterais da vacina. Essas vacinas, invariavelmente, possuem sim um efeito, às vezes dá uma febre, dor de cabeça, indisposição, mal-estar. Isso é normal, quase todas as vacinas provocam esse efeito, isso é muito normal. Eu garanto a vocês, inclusive quem vos está falando é alguém que foi hospitalizado, que foi internado com Covid, em estado muito grave. Eu garanto a vocês, essa febrezinha que acompanha a vacina, essa febrezinha, dor de cabeça, dores pelo corpo, dor no braço, todos esses sintomas, eles são infinitamente menores do que você ter que ser internado, do que você ter que ser entubado e às vezes até, quem sabe, pagar com a própria vida. Então, deem graças a Deus a esses sintomas que são bobos e passam logo, em 2 ou 3 dias no máximo, eles passam e não vai matar ninguém, não vai sequer levar ninguém ao hospital. Então não caiam em fake news, muito cuidado com a orientação de pessoas desavisadas, negacionistas, que apregoam que as vacinas causam mal. Isso não é verdade. As vacinas são boas, as vacinas nos protegem. É a única maneira de nos proteger da Covid, além das regras que as organizações mundiais de saúde, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, os cientistas, especialistas, pesquisadores, além de lavar as mãos, usar a máscara, ter, enfim, cuidado com a higienização, que nos protege de contrair, mas a única solução para a Covid
são as vacinas. Não temam em tomá-las, sejam elas quais forem. Eu já tomei a minha primeira dose no dia 12 de maio, estou aguardando com muita ansiedade para tomar a segunda dose no dia 12 de agosto. Tomem a vacina, sejam elas quais forem, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, da Janssen, qualquer que seja a vacina que estiver disponível no posto de saúde, no local que vocês forem tomar a vacina, tomem-na sem medo, ela é um bem absoluto. Não acreditem em mentiras, em negacionismo, em pessoas que, desprovidas de conhecimento, ficam apregoando aí bobagens, insensatez, que isso sim pode nos prejudicar. Tá legal? Quero ver todos vocês com muita saúde, quero inclusive que logo, logo, quando todo mundo tiver vacinado, nós voltaremos a nos encontrar no Centro Espírita, voltaremos a ter aulas presenciais, voltaremos a nos abraçar, voltaremos aos apertos de mão, a olharmos nos olhos, a debatermos esses assuntos maravilhosos frente a frente. E só a vacina é o único mecanismo que pode nos devolver esse modo de vida que nos foi tirado há mais de 1 ano e meio. Então, façamos a nossa parte, vacinem-se e orientem aqueles que não acreditam, aqueles que tenham dúvida, orientem a tomar a vacina, que é muito importante. Tá legal? Bom, então vamos retomar o nosso estudo, né? Estudo de o livro A Gênese de Allan Kardec, e estamos já no final do capítulo, aliás, estamos em meados do capítulo 10, que se chama Gênese Orgânica. Estamos tratando do aparecimento da vida. Vamos iniciar no item 14. Então, para você que gosta de acompanhar, eu aconselho depois da aula, da videoaula, durante a aula, isso aí, fiquem muito à vontade, mas depois leiam o livro, não deixem de ler o livro A Gênese, de acompanhar aqueles que têm interesse, boa vontade, né? Essas aulas, essas videoaulas, em hipótese alguma, substituem ou anulam a leitura do livro. É muito importante ler o livro A Gênese, acompanhar, tecer os seus próprios as suas próprias considerações, entendimento, e eu estou à disposição para responder perguntas. Se surgir alguma dúvida, vão na aba de comentários, vocês podem aproveitar essa aba para tirar dúvidas, para, enfim, questionar alguma coisa. Vocês podem utilizar a aba de comentários e, como algumas pessoas já sabem, sempre no terceiro domingo de cada mês, e tem uma live, né, no YouTube, no Lar dos Humildes, que aí, por ser ao vivo, eu posso também responder a perguntas, se tiverem, então fiquem à vontade. Então, Kardec, nesse item, que é a Gênese Orgânica, esse item é exatamente a formação primitiva dos seres vivos. Kardec está dissertando, está debatendo, na verdade, tentando responder a seguinte pergunta: como surgiu a vida? Como a matéria não viva passou a ter vida? Essa é a discussão. Discussão essa que está longe de termos a resposta, né? Mesmo nos dias de hoje. Lembrando que esses escritos do Kardec foram publicados em 1868, mas mesmo hoje, 2021, nós não temos, a ciência não tem ainda uma resposta definitiva de como a vida surgiu. Sabe-se que a vida surgiu há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, quando uma molécula aprendeu a fazer cópias dela mesma. E aí foi o pontapé inicial da vida, né? Foi o pontapé inicial para aparecerem seres dos mais simples aos mais complexos, no reino vegetal, no reino animal
até culminar no aparecimento do Homo sapiens e depois do Homo sapiens sapiens, e culminar finalmente na nossa espécies, né? Criadores de prédios, de aviões, de vacinas, de remédios, de medicina, de música, de arte, de dança, cinema, teatro, literatura, enfim. Kardec, na verdade, está tentando ou debatendo como foi o início desse princípio, né? Quem acompanhou a aula anterior, a aula 40, já viu que Kardec parte do princípio da cristalização de materiais, ele parte do princípio de que, dadas certas condições, a matéria-prima do meio, os átomos, né, que o conceito do átomo é muito antigo, né, vem de Demócrito e Leucipo há centenas de anos antes de Cristo. Na época do Allan Kardec, na época da publicação desse livro, claro que já conheceu o átomo, ainda era de maneira rústica, né? O modelo de Dalton do átomo, ele data de 1803, no início já então do século XIX, século esse que foi marcado, dentre outras coisas, pelo aparecimento da doutrina espírita. Então, alguma coisa já se sabia sobre o átomo, mas não tudo, né? Não se conheciam os elétrons, não se conhecia o núcleo atômico, e, por conseguinte, não se conseguia, e é muito importante entender isso, não se conhecia ainda a estrutura do DNA, não se conheciam os cromossomos, a própria célula, não se conheciam ainda todos os orgânulos celulares, a estrutura do citoplasma, do núcleo celular, enfim, muita coisa ainda não era do conhecimento dos pesquisadores, biólogos e cientistas dessa época. Daí o porquê da maneira de raciocinar do Allan Kardec e dos cientistas da época, né, em função e por volta desse assunto. Então, a nossa aula de número 41, vamos começar então no do capítulo 10, item 14. O item 14, Allan Kardec assim se refere, assim ele escreve, ainda naquele debate de como apareceu a vida orgânica. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Mas, desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidade e, por suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade das substâncias. Desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa, para recomeçar quando elas de novo se apresentarem. É assim que a vegetação se ativa, enfraquece, para e prossegue sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que esta planta prospera num clima ou num terreno e se estiola ou se esvai ou perece noutros. Bom, aqui o codificador, com muita clareza, ele primeiro nos fala das condições iniciais que provavelmente deve ter acontecido nos primórdios do aparecimento da vida orgânica. A vida orgânica, lembrando que ela é formada principalmente pelo átomo de carbono, a combinação do hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono principalmente. Da união ou da ligação entre esses elementos, nós temos o aparecimento das substâncias orgânicas, que depois evoluíram para sistemas orgânicos mais complexos, como sistemas, antes deles órgãos, até que apareceram os rudimentos da vida. Kardec aqui alude que foi
essa manifestação de aglutinação ou de associação desses elementos químicos que gerou e que proporcionou o aparecimento da vida. Ele fala aqui de condições iniciais. Essas condições iniciais são as condições para que possa ocorrer qualquer interação ou fenômeno orgânico. Aqui a saber quais são essas condições iniciais. Condições favoráveis de temperatura, pressão, estado de solidez da matéria, estado de proteção da matéria recém-formada, estabilidade do ambiente que vai receber essa recém-formada estrutura molecular que abrigará a vida no futuro. Então, uma série de condições, eu citei só algumas para começar, elas proporcionam o aparecimento da vida. Kardec até faz no finalzinho desse item, Kardec até faz uma comparação com as plantas. Todos nós sabemos que muitos dos vegetais que florescem, depois dão frutos e depois param de desenvolver-se dependendo da época do ano. Tem muitas, todos nós sabemos que, por exemplo, tem a época da florada do caju, tem a época da florada do abacate, da florada do milho, só para citar alguns exemplos, deixando bem claro de que muitos fenômenos orgânicos, muitos fenômenos que provocam a vida, e aqui deixando bem claro, estou falando simplesmente da vida do ponto de vista orgânico. Ela depende, claro, de fatores espaço-temporais e de muitos fatores físicos e químicos, como nós veremos ao longo do estudo. Allan Kardec já estava muito ciente, obviamente, muito atento a essas características que, com certeza, primaram ou secundaram e, de certa forma, até foi estabelecido como condição inicial ou como um conjunto de condições iniciais para o aparecimento da vida. Bom, no item 15, Kardec continua, tá? Aliás, é o último item dessa gênese primitiva de vida. No item 15, Kardec assim se refere. O que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam. E isso é uma coisa muito interessante, tá? As leis da natureza são invariáveis. Visto que são os mesmos os elementos constituintes ou constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. A semelhança de forma e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie de cristal. Justapondo-se sob a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjunto análogo. Bom, então aqui Kardec já de maneira bem superficial de início, ele já alude ao aparecimento da química orgânica, não é? A química orgânica, como eu já falei anteriormente, é uma química voltada a estudar as substâncias do carbono. Todo ser vivo, desde a mais simples bactéria, ou seja, desde um ser unicelular até nós, que, pelo menos ao que se sabe, constituímos o sistema mais complexo do planeta Terra, todos os seres vivos são formados por átomos de carbono.
Não somente átomos de carbono, obviamente, mas o carbono é o elemento principal que compõe a vida orgânica. Então, uma bactéria, um fungo, até mesmo um vírus, que não se tem certeza ainda se pode se considerar um sistema vivo, né? Mas uma bactéria, um fungo, como eu já falei, um mosquito, uma mosca, uma abelha, um escorpião, um lagarto, uma cobra, um tomateiro, um pé de milho, uma goiabeira, uma baleia, uma girafa, um ser humano, um gatinho, um cachorro, um jacaré, enfim, todo ser vivo na face da Terra é feito de moléculas de carbono. O carbono é a molécula da vida orgânica. Daí o aparecimento da química orgânica, que é uma química toda voltada ao estudo de substâncias contendo o carbono. Claro que o carbono sozinho, ele não faz nada, né? Principalmente o carbono ligado ao hidrogênio, ao nitrogênio, ao oxigênio e por aí vai, ele provoca ou ele dá existência a diversas substâncias, como o próprio ácido nucleico, né? As duas versões, o DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, o RNA, que é o ácido ribonucleico, esses dois ácidos, essas duas moléculas que são fundamentais para a vida. Nós teremos oportunidade, fiquem tranquilas e tranquilos, que nós estudaremos essa estrutura, traremos à luz da ciência, de maneira, claro, não tão aprofundada, pois não é esse o objetivo do canal, mas com certeza falaremos sim do DNA, do RNA, do cromossomo e provavelmente de outras estruturas. Uma coisa muito interessante também que Kardec fala é com respeito ao fato de que as leis da natureza são imutáveis, elas não variam. E isso é muito interessante, porque ao longo da nossa vida e no dia a dia, nos cercam fenômenos que variam, né? A vida, na verdade, se nós pararmos para pensar, a vida ela é uma sequência de renovação, de mudança. Talvez a palavra que mais defina o dia a dia e a vida é mudança. Nós somos acompanhados por mudança. Nós vemos o sol nascer de manhãzinha, vemos aparentemente o sol se mover no céu e se pôr no oeste no final da tarde. Na verdade, não é o sol que se move, né? É a Terra que está girando em torno do seu próprio eixo e que causa esse aparente movimento de rotação do Sol em torno da Terra. Mas, na verdade, é a Terra que está girando em torno de si mesmo, provocando esse movimento aparente. Mas a mudança é algo que acompanha a nossa vida, né? Nós nascemos criancinhas, bebês, vamos nos tornando crianças maiores, depois pré-adolescentes, adolescentes, adultos, depois nos tornamos velhos. Nós vemos uma árvore que nasce, cresce, depois resseca e morre. Nós vemos as mudanças com o passar do tempo, vemos fenômenos de mudanças mais contundentes, como, por exemplo, o maravilhoso fenômeno da metamorfose, por exemplo, quando nós temos uma lagarta que, com o tempo, ela vai se transformando num casulo ou numa pupa, e esse casulo, depois de algum tempo, sai dele uma linda borboleta. Então, nós vivemos a vida, o universo é pautado por mudanças. Mas o que é mais extraordinário é que essas mudanças são causadas por coisas estáticas. E isso é muito bonito de verificar. Todas as mudanças que ocorrem na natureza, elas são causadas por um conjunto de princípios e leis que são imutáveis. Eu até gostaria de abrir uma pausa e recomendar a vocês um vídeo Aliás, eu recomendo que acompanhem o canal
do físico brasileiro Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser tem um canal no YouTube que, bom, é extraordinário. Eu o acompanho quase que todos os dias, tem vídeo novo dele. Tem um dos vídeos que eu gostaria muito que vocês depois acessassem para assistir. O título do vídeo é O Ser e o Devir. A palavra é essa mesma, devir. Acessem esse vídeo, que aí o cientista brasileiro Marcelo Gleiser, ele debate de maneira maravilhosa essa questão das mudanças, essa questão de que as mudanças são provocadas por leis imutáveis, né? Porque as leis da natureza, elas são imutáveis, elas não variam nunca. Mas aquilo que as leis da natureza provocam, aquilo que elas causam, varia com o tempo. Isso, do ponto de vista filosófico, levou até ao filósofo Heráclito, acredito que foi o Heráclito, que disse que é impossível entrar no mesmo rio duas vezes. Porque quando você entra no rio, quando você vai entrar a segunda vez, já não é o mesmo rio, porque a água já passou, ela já arrastou terra, já arrastou pedregulho. De fato, não é o mesmo rio que você entrou da vez anterior. Nesse indo e vindo infinito que caracteriza a mudança, que é característica do nosso universo. Quanto a esse ponto, tem até aquela linda música cantada pelo Renato Russo canta, o Lulu Santos também canta, né? Eu até prefiro mais a versão do Lulu Santos, né? Aquela nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Bom, eu peço desculpas aí por ter cantado, tá? A minha voz é ridícula. Mas, enfim, acessem o canal lá do Marcelo Gleiser e vejam lá o vídeo O Ser e o Devir, onde ele fala muito sobre essas questões. E acho que vocês vão gostar, pelo menos aqueles e aquelas que gostarem de ciência de qualidade também. O canal do Marcelo Gleiser é muito bom e muito acessível. Bom, então Kardec, partindo dessas reminiscências, ele fala dessa ciência que na época ainda não existia, tá? Existia a química, sim, mas ainda não existia esse desdobramento da química orgânica. Kardec já estava vislumbrando o aparecimento dessa nova ciência. E assim nós terminamos esse item, né, que é intitulado Formação Primária dos Seres Vivos, onde Kardec acabou de se debruçar, e aí acompanhando, se eu não me engano, as aulas 39, 40 e esta, acompanhamos que Kardec estava tentando, pelo menos a nível filosófico, mas com os pés bem fincados no terreno científico, abordar a questão do aparecimento da vida primitiva. Mais precisamente de como pedra ficou viva. Claro que uma pedra não fica viva. É que, como nós lemos aqui no item 15, e Allan Kardec começa a dizer que os mesmos constituintes da matéria não viva, e ele fala pedra porque a matéria não viva ele estava representando, claro, pelos minerais. E ele fala que os mesmos constituintes dos minerais são os constituintes da matéria vegetal, da matéria animal, portanto, a matéria orgânica. E ele está certo, pois, com exceção do carbono, tudo que tem no mineral tem também no vegetal e no animal. Ou seja, os elementos químicos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e mesmo, às vezes, em alguns minerais, algumas moléculas de carbono também. Então está certíssimo Allan Kardec quando ele fala que os constituintes dos seres não vivos, ou seja, os constituintes do reino mineral, são os mesmos constituintes do reino vegetal e animal, ou seja, o reino orgânico, se assim me permitem a extensa repetição. E agora vamos dar início a um novo tema, claro, dando continuidade ao tema anterior, que Allan Kardec anotou como princípio vital.
Vamos entender agora como Allan Kardec, e isso faz parte da doutrina espírita, né, como ele aborda o chamado princípio vital. O que vem a ser esse princípio vital? Esse algo que torna a matéria não viva em matéria viva. E todos nós sabemos que há uma diferença muito grande entre aquilo que não é vivo, daquilo que é vivo, daquilo que apresenta o fenômeno da vida. Na verdade, esse item inteiro nos convida a refletirmos, a pensar sobre o que é vida, como ela surgiu, o que realmente caracteriza a vida. Então, no item 16, Allan Kardec assim se refere. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Lembrando que anteriormente, no item 15, Kardec deixa bem claro a igualdade de constituinte entre o reino orgânico e o não orgânico, só para nos lembrarmos. Continuando. Sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido. O princípio vital, ativo no ser vivente. Esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta, prova evidente de que há nestes últimos o que quer que seja inexistente nos outros. E aqui, como podemos apreciar dessa leitura, né, Kardec já nos leva a entender que há algo mais nas substâncias orgânicas vivas. Primeiro é preciso entender isso. Existem substâncias orgânicas não vivas e substâncias orgânicas vivas. Aqui, nesse item, nesse tema, Kardec está se referindo ao princípio vital, portanto, ele está se referindo a organismos vivos. É muito importante entender isso. E aí, Kardec, e muito bem, observe que Kardec ele está utilizando princípios científicos, princípios de metodologia científica, que nos faz, inclusive, através de experiências simples, chegarmos à conclusão de que, para a matéria viva, necessariamente existem princípios que, pelo menos a rigor, ou pelo menos aparentemente, devem ser diversos às propriedades materiais, quando ele diz que a química consegue separar elementos e depois juntá-los no mesmo tipo de elemento. Caso da eletrólise, por exemplo. A eletrólise é um fenômeno com o qual, ou através do qual, pela passagem da corrente elétrica, nós podemos, por exemplo, quebrar moléculas inorgânicas e orgânicas. E depois, com certas condições de temperatura e pressão, nós podemos juntar essas moléculas novamente. Por exemplo, a molécula d'água, né? H2O. Por eletrólise, por eletrólise e por calorimetria, por aumento de temperatura, dá para separar o átomo de oxigênio dos dois átomos de hidrogênio. E dá para também, em outros tipos de reações químicas, juntar os átomos de oxigênio com os de hidrogênio e formar água também. Isso é a natureza, inclusive, esse infinito laboratório que é a natureza, é capaz de juntar e reagrupar átomos ao seu bel prazer. Um dos fenômenos, uma das reações químicas mais extraordinárias na natureza, executada pelos vegetais verdes, né, os vegetais que contêm clorofila, que é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É
o gás carbônico com água na presença de luz, o gás carbônico com água na presença de luz, ocorre uma reação química onde se produz açúcar e oxigênio. Então, observe que a própria natureza ela tem naturalmente reações químicas de combinação e recombinação de átomos. E Kardec está se referindo exatamente a isso, não ao aspecto da fotossíntese, pois na época dele não era conhecido esse nível de detalhamento, mas quando ele, quando ele atesta que é possível separar e recombinar moléculas, mas até aquela época era impossível se pegar uma folha já ressecada, uma folha apodrecida e devolver a vivacidade, o viço verde da folha. Isso até a época dele era impossível, né? Aliás, até os nossos dias também é impossível. Resumindo, e é isso que Allan Kardec quer despertar. Há uma espécie de princípio. Eu não quero me atrever assim a nem ser leviano em dizer que esse princípio é uma energia, embora eu acredite muito nisso. Mas eu prefiro, por enquanto, dizer que há um algo diferente, há um elemento, ou se quiser, um componente diferente nos seres vivos. Pois sempre que uma coisa deixa de ser viva, quando ela morre, é impossível torná-la à vida de novo. Então, esse componente que dá vida à matéria orgânica é algo tal, e como eu falei, podemos, pelo menos por enquanto, falar como se fosse uma energia, um campo de energia, um contributo, um componente, seja o que for, é algo que está presente naquilo que é vivo e abandona aquilo que é vivo quando aquilo que é vivo morre. Ninguém nunca viu ninguém ser ressuscitado, nenhum organismo ser ressuscitado. E antes que alguém diga, e o Lázaro de Jesus Cristo, ali já está mais do que entendido que Lázaro não estava morto. Aliás, o próprio Cristo diz, né? Lázaro dorme. O próprio Cristo afirmou que ele não estava morto, estava dormindo, muito provavelmente num estado de catalepsia ou de letargia, num caso de quase morte, e Jesus apenas na época, com o seu extraordinário magnetismo, deu assim como se fosse uma carga ou uma recarga e Lázaro despertou, mas ele não estava morto. Quando um organismo morre, quando um organismo, ou melhor dizendo, vamos encarar a morte através desse princípio de vida. Quando esse princípio de vida, ou princípio vital, abandona o organismo, parece, pelo menos até hoje, sabe-se que o princípio não retorna mais a esse mesmo organismo. É por isso que uma vez morto, não há mais o que fazer. Estamos falando, claro, do ponto de vista orgânico, simplesmente do ponto de vista orgânico, portanto material, sem nenhuma conotação espiritual, pelo menos por enquanto. Então, Kardec deixa bem claro que há esse princípio, há esse que a mais na química orgânica. E é muito interessante que nós estamos vendo que Kardec está prosseguindo. Nós temos a química inorgânica, que trata dos elementos minerais. Temos a química orgânica, já numa linguagem de hoje, que trata da especialidade que a matéria e as substâncias ganham quando do acréscimo do átomo de carbono. Mas não é o átomo de carbono em si que provoca a vida. Há algo, há alguma coisa, na verdade até os dias de hoje não se sabe ao certo o que é, mas há algo que concede vida à matéria orgânica. É disso que Allan Kardec está falando e se referindo. Dando continuidade, já no item 17, Kardec assim escreve. E aí é mais ou menos assim, ele já começa a especular então como a vida surgiu, né? Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador,
apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. E aí Kardec nos convida a dar uma olhada no capítulo 6, né, intitulado, e nós já vimos extensamente, basta darmos uma olhada nas videoaulas anteriores, quando tratamos da uranografia geral, que é o início das coisas, né? E aqui Kardec, como nós falamos anteriormente, Kardec faz a mesma pergunta, a mesma especulação. Na verdade, o que Kardec está perguntando é, será que esse princípio de vida, né, esse princípio vital, é um dos campos da natureza? Claro que Kardec não se referiu assim, nem nesses termos, porque lembrem-se que o conceito de campo de energia, nem mesmo o conceito de energia, era bem claro na época de Kardec. Então, Kardec não utilizou esses termos. Eu só estou raciocinando já com a nossa mente dos dias de hoje. E a pergunta é, será que esse princípio vital é um campo de energia, assim como o campo elétrico, o campo magnético, o campo calorífero, o campo gravitacional, e tanto o campo eletromagnético? Será que há, digamos assim, um campo viter, lá do latim, ou um campo vital, né? Um campo que possa provocar vida, assim como o campo gravitacional faz aparecer todos os efeitos gravitacionais? Será que esse campo vital é ele que provoca o aparecimento da vida? É essa pesquisa que Allan Kardec está empreendendo. E, na verdade, é essa pesquisa que vem até os dias de hoje. Adiantando já para todos vocês, essa resposta ainda não existe. Essa pergunta, a resposta a essa pergunta, o que é vida, claro, do ponto de vista científico, do ponto de vista orgânico, material, ainda não existe, pelo menos não de maneira conclusiva. Ainda no item 17, Allan Kardec continua. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital, por ser necessário à destinação deles. Ou, se o preferirem, que este princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Bom, aqui Kardec, continuando especulando acerca de onde vem esse princípio vital, lembram que ele até pergunta no início do texto, será que esse princípio não vem do fluido cósmico universal? Afinal de contas, o fluido cósmico universal é esse campo que permeia a tudo e a todos, está presente em todo o cosmos, e dele, pelo que se sabe da doutrina espírita, é dele que se retira todo o princípio material, todo o princípio de vida, já adiantando, né? Toda a vida orgânica, todo o princípio de vida é retirado desse fluido cósmico universal, do qual tudo que é material advém. Tudo que é material advém. Já falamos sobre isso nas videoaulas anteriores, ligamos até esse fluido cósmico universal presentemente na questão do campo de Higgs, né, no bóson de Higgs. Acredito que eu já falei isso em alguma aula anterior, mas certamente voltaremos a falar sobre isso também. E aí Kardec, muito naturalmente, ele especula a respeito de ser esse princípio vital realmente como um dos outros campos da natureza. Tanto é que no final ele até diz, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade, ele poderia dizer a gravidade também, e ele diz uma coisa interessante, que esse princípio vital existe, e é compartilhado por todas as coisas vivas.
desde uma única célula, desde um ser unicelular, até os seres pluricelulares mais sofisticados que possam existir. Dizem que somos nós, né? Inclusive, o nosso cérebro, por exemplo, é de longe o sistema mais complexo, mais complicado que existe no universo, que se conhece até os dias de hoje. E o cérebro nada mais é do que um conjunto de células chamada neurônios. Claro que eu estou falando de novo, nunca esqueçam, eu estou falando do princípio material e orgânico. E é premente também que se nós compararmos esse princípio vital com os outros princípios, quais que seriam os outros princípios? O elétrico, o calorífero, o magnético, o gravitacional, todos esses campos ou todas essas formas de energia, como é que elas funcionam? Elas precisam de um meio de condução. A eletricidade, para funcionar num circuito, ela precisa dos fios, precisa dos condutores, precisa dos componentes eletrônicos. Fazendo esse paralelo, e eu acho que Kardec é genial quando ele faz esse paralelo, no nosso corpo, esse princípio vital ele funciona também a exemplo da eletricidade, que para se conduzir precisa num circuito fechado, claro. Para se conduzir num circuito fechado, ela precisa dos fios condutores e dos componentes eletrônicos, né? Resistores, capacitores, indutores, transistores, circuitos integrados e por aí vai. Essa energia vital, esse princípio vital, mais tarde ele vai evoluir para o fluido vital, que aí é claramente ele declarando existir uma energia vital. No nosso corpo, por exemplo, essa energia vital, ela circula através do funcionamento dos órgãos. Cada órgão do nosso corpo, pertencente a cada sistema do nosso corpo, né? Quais são os sistemas? Relembrando aqui, sistema nervoso, sistema muscular, sistema ósseo, sistema digestivo, sistema excretor, sistema endócrino, sistema imunológico, sistema linfático, sistema circulatório. Cada um desses sistemas possuem os seus órgãos constituintes. Às vezes nós temos órgãos que participam de mais de um sistema ao mesmo tempo. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa está com saúde, ou seja, ela está viva e em pleno funcionamento das suas funções vitais, o que significa dizer? Que cada órgão está funcionando a contento. Cada órgão está funcionando minimamente como deveria funcionar. E quando isso acontece, todos esses sistemas que eu falei anteriormente, eles funcionam bem. Então, quando isso acontece, essa energia, dizendo assim, né, admitindo já que esse princípio vital seja essa energia, ela circula naturalmente, assim como a energia elétrica circula nos fios, fazendo o trabalho que ela deve fazer. Isso se comparado a um circuito. Quando acontece um dano no nosso corpo, por exemplo, quando o coração para, por exemplo, quando o coração para e ele não volta mais a funcionar, a pessoa morre. Por quê? Porque quando o coração para, é como se, grosso modo, claro, é como se o fio condutor fosse cortado. O coração parou, é como se o fio condutor fosse cortado. Assim como no fio cortado a energia elétrica não consegue mais passar, o coração, quando para, por qualquer que seja o motivo, essa energia vital não consegue mais circular. Não conseguindo mais circular, o organismo perde as suas funções vitais e ele vem a óbito. Isso ocorre com órgãos ditos fundamentais, que não podem parar jamais, né? Quais são os nossos órgãos assim? Alguns dos órgãos que não podem parar jamais, senão a gente morre. O coração, o fígado, os rins, os pulmões. Só para citar esse exemplo. Se qualquer um desses órgãos pararem, o fio cortado, essa energia vital deixa de circular e o organismo morre. Então, estudando esses fenômenos, e não esqueçam que Allan Kardec era anatomista, ele conhecia bem as estruturas do corpo humano, por exemplo, e de outros organismos, ele já associava
Isso fica claro aqui nos textos dele. Ele já associava que o princípio vital ele seja esse algo que permeia e circula pelo corpo. Hoje nós sabemos, né, através do estudo do perispírito, através do estudo dos chakras, por exemplo, e agora trazendo para a doutrina espírita também, e nem tanto doutrina espírita, visto que estudo de chakras não faz parte da doutrina espírita, mas faz parte da cultura milenar de muitos povos, e é claro que a doutrina espírita, desculpa, pega carona também nesse conhecimento. Hoje nós sabemos que os chakras, aqueles chakras básicos, só para citar um exemplo, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o sexual, o básico, junto ainda com o humeral, nós sabemos que o funcionamento desses chakras, olha só a comparação maravilhosa, através das interligações entre esses chakras, que são os nadis. Os nadis são os filamentos de interconexão entre os chakras. E o que é a vida, do ponto de vista perispíritico energético? É exatamente o constante fluxo de energia entre todos esses chakras. Se houver interrupção de energia entre esses chakras, ocorrem danos que podem ser somatizados e são somatizados, ou seja, repercutem no organismo físico e aparece assim a doença, que às vezes pode levar até ao óbito. Nós falaremos depois, vai chegar um tempo mais específico de falar sobre isso. Eu me adiantei só para nós entendermos que já há esse estudo na ciência espírita acerca dessa circulação de energia no nosso corpo através dos chakras. Só um detalhe para ficar bem claro, tá? Os chakras, eles não estão localizados no nosso corpo físico, tá? Os chakras estão localizados no perispírito, mas é deles que emanam as somatizações para o corpo físico. Ao que se sabe, muitas das doenças que nos ocorrem, ela começa no corpo perispiritual. Daí irradia para o nosso duplo etérico, o duplo etéreo, como queiram, e finalmente somatiza no corpo físico. Bom, mas esse é assunto para um outro momento, né? Bom, no item 18, Kardec assim escreve: combinando-se, e aqui a gente vê claramente uma alusão à química, tá? Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, que aqui ele chama de azoto, tá? Que era como era chamado o nitrogênio antigamente, e o carbono, unicamente teriam formado um mineral, um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. E aqui Kardec alude o que nós já havíamos dito, né? Não é só o fato do carbono estar ligado a hidrogênio, oxigênio e nitrogênio que aparece uma matéria viva. Não, não é isso. O carbono estando ligado a hidrogênio, nitrogênio e oxigênio apenas dá a matéria orgânica. O que concede a matéria orgânica viva é esse princípio vital. Continuando, Kardec assim escreve: a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem, oxigênio, hidrogênio, azoto ou nitrogênio e carbono, mas não pode reconstituir aqueles corpos, porque já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito.
ao passo que possível lhe é reconstituir uma pedra. E aqui Allan Kardec usa os conhecimentos da protociência chamada química orgânica para nos lembrar que realmente existe um quê, um algo mais constituindo a matéria viva, né? E aí ele fala primeiro ele fala do funcionamento, como eu já falei anteriormente, né? No nosso caso, o funcionamento de todo o nosso sistema orgânico, coração, rins, fígado, cérebro, pulmões, enfim, sistema digestivo como um todo, intestinos, estômago, todo o funcionamento do nosso corpo, que produz calor, produz reações químicas, que manipula a energia para que nós possamos executar as mais diversas funções que nós executamos na vida, como andar, trabalhar, manusear, falar, pensar, enfim, essa retroalimentação constante através da digestão, através da alimentação, através do oxigênio que respiramos, através da luz solar, tudo isso provoca a realimentação desse conjunto, eu chamei agora de conjunto, chamado princípio vital. Quando ele se extingue, o corpo, o cadáver que resta, é algo inerte, que ainda tem os mesmos princípios, né? A composição química do cadáver é a mesma composição química da pessoa viva. O que não tem mais, o aparecimento, é desse fluxo de energia que dá a vida, que por enquanto estamos chamando aqui, ou melhor, Kardec está chamando de princípio vital, com muita justiça. E aí, para terminarmos esse item, o item 19, Kardec finaliza da seguinte maneira: tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar que todo mundo conhece e mais fácil de compreender-se. Mais exato, no entanto, houvéramos sido dizer que na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte, segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte, por se extinguir tal ação. Olha que bonito, olha que interessante Kardec. Já estamos caminhando para o final. Kardec já tomando um partido, né, logicamente, já entendendo que esse princípio vital pode muito bem ser um tipo de eletricidade, né? Ele chamou aqui um tipo de eletricidade. Vocês devem ter ouvido, né, Kardec comparar a roda. Ele tá falando a roda como símbolo da máquina, né? Na verdade, o que ele está dizendo é que movimento gera calor. E é isso mesmo. Hoje, pelo princípio de Boltzmann, né, pela estatística de Boltzmann, Boltzmann foi o cientista que estudou o calor gerado pela desordem e pela energia cinética. Tá? Então, o calor, se sabe hoje, né, que o calor, estudado pela termodinâmica, o calor, a parte da física que estuda, dentre outras coisas, o movimento causado pelo calor, sabe-se que o próprio calor é o resultado do movimento. Todo movimento ele gera calor, inclusive não pode haver movimento, aliás, não pode haver calor sem movimento e nem movimento sem calor. No zero absoluto, a matéria é inerte, sem movimento, porque no zero absoluto, ou seja, 273 graus abaixo de zero, que é a temperatura do zero absoluto, não há movimento nessa faixa de temperatura. E assim sendo, não há liberação de calor. E então Kardec só está usando a roda como símbolo da máquina, cujo movimento gera calor. Nós sabemos que qualquer máquina gera calor. Já tocaram na superfície das suas geladeiras quando estão funcionando, como no corpo dela tem calor,
porque o funcionamento dela em retirar o calor de outros corpos, esse calor precisa ir para algum lugar, ela deposita nas partes metálicas da geladeira. Então, é só essa a comparação com a roda. E aí, no finalzinho já desse capítulo, né, do item 19, Kardec especula se não é um tipo de eletricidade. O campo elétrico não era conhecido, mas a eletricidade já era conhecida na época de Kardec. E Kardec aqui especula, será que não há uma energia elétrica, então? Esse princípio vital não é uma espécie de eletricidade? É a especulação do Allan Kardec. Bom, sabemos que o nosso corpo, sim, gera eletricidade, gera calor também em forma de BTU, né? Inclusive naquele belíssimo filme Matrix, né? O Matrix número 1, tem uma parte lá até que o Morpheus, quando ele está explicando para o Neo o motivo pelo qual as máquinas transformaram os seres humanos em estado latente, e ele até pega uma pilha, quem assistiu o filme lembra que ele está sentado lá naquele sofá, né? Sofá não, naquela cadeira, naquela poltrona, e ele pega uma pilha, né? Uma pilha lá, acho que é até uma Duracell, e ele diz que todo o mundo, ele até diz mais ou menos assim, todo mundo, toda a realidade ilusória que foi criada diante dos nossos olhos, foi simplesmente para nos tornarmos o que somos. Aí ele mostra assim, uma bateria elétrica. Muito bonito, assim, eu recomendo até assistir aí o filme Matrix, o número 1, que ele é muito bom, vale a pena e já tem essa especulação. Realmente, cada organismo vivo, todo organismo vivo, ele é, grosso modo, uma bateria elétrica, realmente. Ele gera eletricidade. Todo organismo vivo é um gerador de eletricidade. E muito interessante vermos que Allan Kardec já tomava conhecimento desse fato aí nos idos de meados do século XIX, aí, 1868. Bom, minhas amigas, meus amigos, meu muito obrigado. Estamos encerrando aqui a aula 41. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem aí o seu gostei ou não gostei, deixem os seus comentários e, de novo, cuidado, ainda temos uma pandemia lá fora, cuidado, se precisar sair, use máscara, mas evite sair se não tiver motivo nenhum, a pandemia ainda está lá fora, os números de mortes no nosso país ainda está altíssimo e está voltando a crescer de novo. Então, cuidado, vacinem-se quando chegar a sua vez de vacinar. Não deixem de se vacinar. Qualquer que seja a marca, o modelo da vacina, a melhor atitude, que é uma caridade para consigo mesmo e com os outros, é arregaçar as mangas e tomar a vacina e agradecer a Deus, à ciência, aos pesquisadores, aos cientistas que nos trouxeram essa dádiva para um dia nos vermos livres dessa pandemia. Paz e bem, beijo no coração de todas e até a próxima. Tchau.